Agora esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está sendo transcrita. Agora esta chamada está fazendo anotações. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa roda de conversa. Eu me chamo Sônia Souza, sou psicanalista clínica, também hipnoterapeuta clínica, com especialização em traumas familiares, também sou neuroterapeuta, pedagoga e orientadora educacional. E eu já quero estar aqui também passando para o psicanalista Eric Guzmão para estar apresentando aos nossos convidados. Boa noite para todos. É, como sempre, um imenso prazer estar aqui com vocês. Eu sou um psicanalista, clínico e um terapeuta holístico. Também já quero estar passando para o nosso professor Siqueira, né? Estar apresentando para os nossos convidados. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite, Sônia. Boa noite, Eric. Boa noite aos participantes aí. Eu sou o professor Siqueira, conhecido como tal, psicanalista clínico, pedagogo, e hoje aqui participando dessa roda de conversa mais uma vez. Espero que tenhamos um bom trabalho hoje. Hoje nós vamos estar dando continuidade, né, à nossa roda de conversa do Complexo de Édipo, que são 10 encontros. Hoje nós vamos estar falando sobre o desenvolvimento psíquico na psicanálise, o tema central, relação entre desenvolvimento infantil e vida adulta, como a infância estrutura o sujeito, a importância dos conflitos psíquicos e o olhar psicanalítico. Falar sobre o desenvolvimento humano é, antes de tudo, falar sobre a nossa própria história. Cada um de nós carrega marcas, experiências, afetos e conflitos que começaram muito antes da vida adulta e que continuam de forma muitas vezes silenciosas, influenciando nossa escolha, relação e emoções no presente. Especialmente a partir das contribuições de Freud, compreendemos que o sujeito não se constitui de forma linear ou racional, mas sim a partir das vivências profundas, muitas delas, né, inconsciente. Muitas vezes nós vivemos, né, inconscientes situações que nós passamos na nossa vida. Isso significa que aquilo que sentimos hoje tem raízes em fases iniciais do desenvolvimento, ou seja, na nossa fase no psicossexual que Freud fala. Durante essa roda de conversa, nosso objetivo não é apenas compreender conceitos teóricos, mas criar um espaço de reflexão e escuta. Um espaço onde possamos olhar para essas experiências com mais consciência, sem julgamentos, entendendo que os conflitos fazem parte da construção psíquica de todo ser humano. Freud nos mostra que o desenvolvimento passa por diferentes fases e em cada uma delas enfrentamos desafios importantes.
Esses conflitos não são sinais de fraqueza, mas oportunidade de estruturação. Quando bem elaborados, contribui para o amadurecimento emocional, a autonomia e a capacidade de estabelecer vínculos mais saudáveis. No entanto, quando não são devidamente simbolizados, podem permanecer ativos, reaparecendo ao longo da vida em forma de ansiedade, insegurança, dificuldades afetivas ou padrões repetitivos. Além disso, ao pensarmos na relação entre mãe, pai e criança, especialmente no contexto do complexo de Édipo, entendemos que a forma como aprendemos sobre limites, desejo e pertencimento tem impacto direto direto na maneira como nós nos posicionamos no mundo. A introdução da lei, dos limites, das regras, não é apenas uma imposição externa, mas um processo essencial para a construção da nossa identidade e da nossa capacidade de conviver na sociedade. É importante destacar que este não é um espaço de diagnóstico, mas de compreensão. Cada história é única e cada sujeito elabora suas experiências de forma singular. Por isso, o convite aqui é para uma escuta aberta, escutar o outro, mas também, principalmente, escutar a si próprio. Ao longo desta conversa, talvez você reconheça em algumas situações, talvez se recorde de experiências da infância ou percebe padrões que se repetem na sua vida, na minha, na sua, né? E isso faz parte do processo. A psicanálise, ela nos ensina que tomar consciência já é um passo importante na direção da transformação. Que este seja, portanto, um momento de acolhimento, reflexão e construção de novos olhares. Porque no fim, compreender a nossa história não muda o que vivemos, mas pode transformar profundamente a forma como seguimos vivendo. E para nós compreendermos um pouquinho melhor, eu vou dar assim, falar sobre as fases rapidamente, para que nós possamos compreender um pouquinho melhor este assunto do complexo de Édipo que nós estamos falando. Porque todos eles fazem parte do processo da nossa vida. Se nós formos bem trabalhados em todas essas fases, nós vamos viver uma vida melhor. Por exemplo, vou falar das fases do desenvolvimento psicossexual na visão de Freud. Para que depois, se meus companheiros quiserem falar em outra visão, que nós vamos trabalhar na contemporaneidade também, fiquem à vontade.
Eu vou falar sobre, para Freud, né? O desenvolvimento humano ocorre por meio das fases psicossexuais, nas quais a energia psíquica, libido, se organiza em diferentes regiões do corpo. Cada fase envolve um conflito. Se bem elaborado, desenvolvimento saudável. Se não, pode gerar fixações, frustrações, né, que vai aparecer no futuro. A fase oral é de 0 a 1 ano, né? O prazer é na boca, na sucção. Se essa fase ela é bem elaborada, deixa eu receber alguém aqui. Se ela for bem elaborada, seja bem-vinda. Se ela for bem elaborada, pessoa mais confiante. Se ela não for bem elaborada, né? Aliás, bem elaborada, pessoas mais confiantes, boa capacidade de receber afeto. E se não for bem elaborada, dependência emocional, a pessoa passa a ter vícios, cigarros e etc. E na fase anal, de 1 a 3 anos, né, o controle principal do alguém fala aí para mim, Esfíter. Então vamos lá. Porque nessa parte aí, tem hora que eu me... Se for bem elaborado, organização, autonomia. E se não for, a pessoa tem excesso de controle, rigidez ou desorganização compulsiva. E na fase fálica, de 3 a 6 anos, descoberta do corpo e complexo de Édipo, que é o que nós estamos falando. Se for bem elaborado, onde a criança começa a descobrir o corpinho, né, e tudo mais. Se for bem elaborado, boa identidade, aceitação de limites, se não, excesso de ciúme. Na nossa clínica, nós atendemos pessoas com grande excesso de ciúme, conflitos amorosos, na fase de lactância de 6 a 11 anos, a energia é voltada para a escola, a socialização, a criança vai para a escola, vai envolver com as outras crianças. Se bem elaborado, trabalhado, através dos cuidadores, pai, mãe, ou a pessoa que cuida, o desenvolvimento social, essa criança vai ter um desenvolvimento social normal, vai ter um aprendizado bom. Se não, vai ter problemas de convivência, baixa interação social. E nós temos também a fase genital, que é da adolescência. Que essa fase começa, né? Essas relações afetivas maduras, bem elaboradas, capacidade de amar, relações equilibradas, senão vai ter imaturidade emocional, relação equilibrada vai ter imaturidade emocional, dificuldade em vínculo. Para Freud, o adulto é resultado de como atravessamos suas fases infantis, ou seja, conflitos bem elaborados, equilíbrio. Conflitos não resolvidos, sintomas de repetição. Nós precisamos ter muito cuidado, nós que cuidamos, né, dessa criança e tudo. Mas aqui eu já quero estar passando, né, para o nosso psicanalista Éric, estar contribuindo nessa roda de conversa, com o seu conhecimento. Mais uma vez, boa noite para todos. E vamos lá. O conceito do desejo, na perspectiva do Freud, não se reduz a uma vontade consciente
Ele trata de uma força psíquica inconsciente que se constitui a partir das primeiras experiências de satisfação e de interação da criança, especialmente com a relação com a figura materna. Neste momento inicial, a criança vivencia uma relação de dependência e busca de completude, na qual o outro é percebido como fonte de prazer e cuidado. Contudo, essa relação não se percebe isolada. Progressivamente, a criança se depara com a presença de um terceiro, o que introduz um limite ao seu desejo. É neste ponto que emerge a rivalidade, elemento estruturante e necessário para o desenvolvimento psíquico. O desejo infantil, inicialmente dirigido à mãe, carrega uma dimensão de exclusividade. A criança, na sua lógica psíquica, tende a se colocar como um centro da relação, buscando ser o único objeto do amor. No entanto, ao perceber que a mãe também se relaciona com outras pessoas, especialmente com o pai, instala-se uma tensão. Essa tensão, na origem da rivalidade, não se deve ser entendida como algo patológico, mas como uma experiência estruturante. A rivalidade expressa o conflito entre o desejo de ocupar um lugar privilegiado, digamos uma primazia, e o reconhecimento de que este lugar é compartilhado ou limitado. Na releitura do Lacan, o desejo não é apenas biológico, mas mediante pela linguagem e pelo desejo do outro. A criança passa a desejar não apenas o objeto, mas o lugar que ela acredita ocupar no desejo do outro. Isso torna a rivalidade diante ainda mais complexa, pois envolve identificação, comparação e busca do reconhecimento. Um exemplo clínico: uma criança que demonstra ciúmes quando a mãe dá atenção a outro filho ou ao parceiro. Esse comportamento pode aparecer como choro, irritação, tentativas de interromper a interação. Aqui vemos claramente o desejo de exclusividade e de emergência da rivalidade. Um outro exemplo é quando a gente utiliza, em um contexto escolar, uma criança que compete intensamente pela atenção da professora, podendo desvalorizar as colegas e tentar se destacar exclusivamente. Esse momento se revela em busca de um lugar privilegiado no olhar do outro. Já quando olhamos em uma questão mais clínica, um adulto que apresenta dificuldades em se relacionar amorosamente, com fontes de medo do abandono ou a necessidade constante de confirmação. Muitas vezes essas manifestações remetem ao conflito não devidamente elaborado, do relacionado ao desejo e à rivalidade, vivida nessa primeira infância, que nos leva a alguns questionamentos, algumas perguntas, que é sempre bom a gente refletir. Como vocês percebem a manifestação da rivalidade em crianças no cotidianas? E é claro, umas duas outras questões que é sempre bom a gente refletir. É possível diferenciar a rivalidade estruturante de comportamento que exige intervenção? E uma terceira reflexão: de que forma o adulto pode manejar essas situações sem reforçar a exclusividade ou rejeição. O desejo e a rivalidade não são problemas a serem eliminados, mas processos fundamentais para a constituição do sujeito. É a partir desses conflitos, dessas interações,
que a criança começa a reconhecer os seus limites, a existência do outro, a necessidade da mediação nas relações. E compreender essa dinâmica permite uma escuta mais qualificada, tanto na clínica como no contexto da educação. E passo a palavra agora para a nossa professora Sônia. Agora eu já vou estar, né, convidando o nosso professor Siqueira para estar contribuindo, né, nessa noite conosco. Então, boa noite a todos novamente, né? É sempre uma satisfação estarmos aqui numa roda de conversa, falando sobre desenvolvimento psíquico na psicanálise. Quando Freud trouxe na sua teoria, né, o complexo de Édipo, ele não podia deixar de lado a relação triangular, mãe, pai e criança, né? Essa relação triangular, essa tríplice aliança, eu chamaria isso, a gente vê como isso interfere na formação psíquica da criança, né? Da sua personalidade e tal. Quando abordamos a constituição psíquica da criança, na teoria de Freud, é fundamental compreender que o desenvolvimento não ocorre de forma isolada, mas dentro de uma dinâmica relacional, que é exatamente essa relação entre os três, né? E é exatamente aí que surge o que chamamos de relação triangular. Mãe, pai e criança. Inicialmente, o bebê estabelece uma relação dual com a mãe, ou com a figura materna, que exerce essa função, né? Às vezes até não necessariamente a mãe, mas uma cuidadora, alguém que tem uma ligação direta com a criança, né? Nesse primeiro momento, a mãe é percebida como objeto total de satisfação. Ela alimenta, acolhe, regula o desconforto e, portanto, ocupa um lugar central na economia psíquica da criança. No entanto, eu diria o seguinte: essa relação não permanece fechada. Em determinado ponto do desenvolvimento, especialmente na chamada fase fálica, que a Sônia trouxe muito bem, que é uma das 5 fases, né, freudianas aí, ocorre a introdução de um terceiro elemento, ou seja, o pai, né? Essa entrada que transforma a relação dual em uma estrutura triangular, fundamental para o desenvolvimento psíquico saudável. O complexo de Édipo é um conceito, né, inspirado no mito de Édipo. Todos nós sabemos, né, psicanalistas, essa mitologia, que descreve um momento crucial em que a criança passa a organizar seus desejos. O colega Eric já trouxe alguma coisa a respeito, né? Afetos, identificações em torno dessas duas figuras parentais. Para a criança, especialmente na teoria clássica freudiana, surge um desejo inconsciente pela mãe, ou pela figura materna. E, simultaneamente, o pai é percebido como rival, pois ocupa o lugar de quem interdita esse acesso exclusivo da criança para com a mãe, né? Enfim, essa rivalidade não deve ser entendida no sentido consciente ou literal, mas como uma dinâmica psíquica inconsciente, estruturante. Como é que se dá a função do pai, então, né?
A função do pai se dá na interdição, lei, ordem, essa relação não é apenas física, mas simbólica. O que representa o pai, né? Aquilo que Freud chamou de lei. Ou seja, o pai introduz a noção de que a mãe não pertence exclusivamente à criança. Existem limites para o desejo. Há regras que organizam a convivência humana. E isso vai se desenvolvendo ao longo da vida da criança, adolescência, até a vida adulta, né? Então, é uma função essencial, pois impede que a criança permaneça presa a uma relação fusional com a mãe. Aqui podemos dizer que o pai exerce a chamada função de castração simbólica, não no sentido literal, como um corte, mas como um corte necessário, né? Que organiza o psiquismo, não um corte físico, né? E as consequências psíquicas disso, dessa relação, é a forma como ela se estabelece, porque isso aí terá impactos profundos na constituição subjetiva da criança. Entre elas, né, entre essa subjetividade, entra a formação do superego. A internalização das normas, proibições parentais dá origem ao superego, instância moral do psiquismo. Né? O superego faz parte do id, o ego, o superego. E a criança passa a se identificar com o genitor do mesmo sexo, na teoria clássica, organizando aspectos de identidade. Agora, ao perceber que não pode ter tudo, a criança aprende a simbolizar, desejar e esperar. Lacan vai falar muito de simbolização depois, né? E a aceitação da lei permite a inserção do mundo social. Aí, jamais na vida adulta, o que ele vai defrontar, né? Com normas e limites. Esse alicerce, essa base começa aí, né? E na resolução do complexo de Édipo, ocorre quando a criança renuncia ao desejo exclusivo pela mãe, abandona a rivalidade com o pai e passa a se identificar com ele. Esse processo não é simples, nem linear. Envolve conflitos internos, angústias, bem disse a Sônia no comecinho da fala dela, angústias, reorganizações psíquicas. Quando bem elaborado isso, possibilita o desenvolvimento de um sujeito capaz de amar de forma mais madura, respeitar limites, construir relações sociais equilibradas. Como se dá isso na clínica psicanalítica, né? Aparecem dificuldades nessa triangulação, elas podem se manifestar em diferentes formas: dependência emocional excessiva, dificuldade em lidar com autoridade, conflitos na vida amorosa, fragilidade na constituição do desejo. Por isso, compreender a relação triangular não é apenas um exercício teórico, mas uma ferramenta essencial para a escuta clínica. A relação, para fechar, relação pai, mãe, criança, dentro do complexo de Édipo, é uma das bases da teoria freudiana sobre a constituição do sujeito. Mais do que um conflito, trata-se de um processo estruturante, onde o desejo, a lei e a cultura se entrelaçam para formar o psiquismo humano. É justamente nesse ponto que a psicanálise nos mostra algo fundamental. É a partir daí, né, a partir da falta, a partir da falta e não da completude, perdão. É a partir da falta e não da completude que o sujeito se constitui. Aqui eu devolvo a minha fala para a professora Sônia, para dar continuidade à explanação. Muito bem colocado, né, pelo nosso professor Siqueira. A gente vai trocando ideias e vai, né, complementando a aula, um trocando ideia com o outro, né? E aqui também eu vou falar um pouquinho, como o professor já falou da interdição paterna,
e a formação do supereu no complexo de Édipo. Quando estudamos o complexo de Édipo, na teoria de Freud, dois elementos são absolutamente centrais para a constituição psíquica do sujeito. É o que o nosso professor falou, a interdição paterna e a formação do supereu, ou seja, o superego. Esses dois processos estão profundamente articulados e marcam a passagem, né, da criança do mundo do desejo ilimitado para o mundo da lei e da cultura. Nós sabemos que em um lar onde não é colocado, né, que não tem aquela lei, eu conheço, né, lares que a mãe fala assim, eu quero, não vou contrariar o meu filho, né, ou não, porque eu quero que ele viva num lar, ele se sinta bem em casa, que ele não se sente, né, angustiado. Nós sabemos que não é o correto, porque a criança precisa aprender o não e o sim, para que nós estamos acabando de falar aqui, para ela ter uma vida normal adulta, ela poder saber lidar com a situação, com o não, com o sim, com os conflitos que surgir na vida dela. E isso aqui é um despertamento para nós, né? Aqui eu posso estar dando um exemplo, né? Aproveitando ali o gancho do que o nosso professor Pequeira falou, nós recebemos na nossa clínica pacientes adultos que relatam: eu preciso ser o centro da relação. Eu recebi já, eu creio que vocês também, né? Se não sou, eu sofro. Por quê? Provavelmente não foi trabalhado nessas fases. Isso pode indicar uma fragilidade na interdição paterna, ou seja, dificuldade em aceitar que o outro tem desejos próprios, necessidade de exclusividade afetiva. É o que nós estamos tendo muito hoje, nós recebemos na nossa clínica pessoas, né, que precisam se sentir assim. Nós também podemos ver aqui um exemplo, né? Aqui vemos um sujeito ainda preso à lógica edípica não elaborada. Então, está lá. Por isso que quando vamos fazer análise, a gente muitas vezes descobre onde aquela pessoa está parada, que não caminhou, que não desenvolveu, que não prosseguiu, para que nós possamos trabalhar. Outro exemplo, criança que não aceita não, reage com agressividade a limites. Nós também conhecemos e recebemos, com certeza, em escola principalmente, não reconhece a autoridade. Isso aí porque faltou quem impõe a lei, né, na casa, seja um pai, seja uma avó, seja aquela pessoa ali que impõe a lei, que, por exemplo, uma pessoa que ele fala, toda a família segue, ele é a lei daquela família ali. Muitas vezes é pai, muitas vezes não é uma avó, é uma tia, é a pessoa que impõe a lei na vida, naquela casa, naquele momento. E aí podemos estar vivenciando uma falha na inscrição da função paterna. Como o nosso professor já falou, a castração simbólica, o efeito da interdição. A interdição paterna produz o que Freud chama de castração, já foi falado. Isso significa reconhecer que não podemos tudo. Por isso que nós temos que dizer não para os nossos filhos, para a criança que nós cuidamos, para que eles aprendam e tenham realmente todas essas fases, né, trabalhadas da forma correta para no futuro, na vida adulta, eles não sofrerem. Reconhecer que não podemos tudo, aceitar a falta, compreender que o desejo tem limite. São coisas que nós precisamos trabalhar com as crianças de hoje, né? Para que na vida adulta elas tenham uma vida normal, uma vida praticamente, né, todos nós precisamos passar por uma análise, porque todos nós temos, né, os nossos
as nossas frustrações não foi bem elaborada, nossas situações, mas se nós conseguirmos passar por essas fases, as mães, a pessoa que cuida, trabalha direitinho, essa pessoa vai ter uma vida melhor futuramente na vida adulta. Alguém gostaria de complementar? Alguém gostaria de falar? A Neuciene quer falar alguma coisa? Nossos, né? Professor Siqueira, o nosso psicanalista Érico, complementar com mais alguma coisa, com mais alguma fala. Eu diria alguma coisa, por exemplo, quando eu falei para vocês da falta, né? Que é a partir da falta e não da completude que o sujeito se constitui, eu diria que, conforme o Lacan, é um eixo central da psicanálise, né? Ela vai contra a intuição comum de que precisamos ser completos para sermos alguém. Na psicanálise é justamente o contrário, né? O que significa falta na psicanálise? O que significa falta na psicanálise? Não é apenas carência material, é uma condição estrutural, porque nunca temos tudo, nunca somos tudo, nunca coincidimos totalmente com o que desejamos, há sempre um, um resto que escapa, que fica pendente, né? E por que nós não somos completos? Porque no início da vida o bebê vive uma experiência de quase fusão com o outro, quase fusão com o cuidador. Mas essa fusão ela se rompe, né? Porque tem uma separação, ela vai entrar em contato com o mundo, ela vai perceber que há limites, vai perceber que há frustração, e é por isso que surge a não completude, né? E, e às vezes, né? O segundo Lacan, só para terminar minha fala, se não faltasse nada, não haveria desejo. Olha só que interessante. É Se uma eu tenho realidade. isso, é uma Com realidade. Me certeza, falta para lá algo. de interessante, né, professor? É uma Isso realidade, né? é o desejante. Somos seres desejantes. Por exemplo, bem simploriamente falando, eu tenho uma bicicleta, eu quero um carro. Eu tenho um carro de uma X marca, eu quero um carro de uma Y marca. Eu tenho uma casa pequena de 3 cômodos, eu quero uma de 10 cômodos, eu quero uma de. Enfim, é assim que nós, né? Eu tenho uma, um livro, eu quero 3 livros, 10 livros. Somos seres desejantes. Então, se você tivesse tudo, Sônia, se nós tivéssemos tudo, não desejaríamos nada. Aí eu Então, pergunto, como que nós iríamos sobreviver? aí, ó, tá vendo? Você disse tudo. Sabe o que Então, é que me lembrou essa história que você está falando, professor? ah, Alguns clientes que eu cheguei a ter, mas isso há muitos anos atrás, em outra área, ah, ele era fortemente depressivo. uhum, Só que sabe qual foi a questão dele? É exatamente isso. Ele já nasceu com uma situação extremamente privilegiada e não conseguia ver mais alegria, porque quase tudo que ele conseguia desejar, ele tinha. Hum, E isso se tornou em si um fardo para a vida dele. exatamente, você vê. E nós não precisaríamos ir muito longe. Alguns artistas, alguns milionários, eles, puxa vida, eu tenho tudo, e agora? O que eu quero? Agora eu começo a inventar umas coisas, né? Aí Uhum. começam a desviar os caminhos, tal, tal, tal. Ah, Então, com certeza. eu tenho tudo, quer dizer, e aí? Como é que fica isso, né? Tudo material não quer dizer tudo espiritual, não quer dizer tudo Uhum. psíquico, né? Então, é, essa ideia de ser completo, ela, ela aparece como fantasia, como ideal, né? Como promessa, mas nunca se realiza totalmente, porque nós estamos em movimento, né? Aí que está a Nós não questão da vamos ser importância. completos, né? Como o professor está falando. Isso, exatamente, né? Como é que isso, como é que isso, Desejo e atrás de outro.
É isso, isso, Uhum, isso. exatamente. Então, E olha, esse é o nosso combustível para nós sobrevivermos, né? Porque eu nossa, consigo uma coisa e eu quero outra, eu vou ter aquele desejo, aquela vontade de estar ali vivo para adquirir aquilo, né? exatamente. E você veja bem, quando essa falta é recusada, o que acontece? Você busca completude no outro, exige Uhum. demais, entra em relações sufocantes, vive insatisfação constante. É isso que eu acabei de dizer, e o Eric ratificou. Ou seja, é, o sujeito não é aquilo que tem, mas aquilo que lhe falta. Por quê, né? Porque é o motor, né? É motus, movimento. Você está sempre em busca de algo, não é verdade? Agora, só para fechar, aí eu passo a palavra para o Eric. Formulação final. É porque algo falta que o sujeito fala, deseja, busca e se constrói. Sem falta, não haveria sujeito. Apenas uma ilusão de plenitude e desenvolvimento. Aí eu passo a palavra. É bem assim mesmo, né? Se não tivermos esse desejo, essa vontade, como que nós vamos sobreviver, É, né? exatamente. O Uhum. Eric quer falar alguma coisa? Olha, a gente vai conversando e os minutos correm, né? É um fato, é um Não, fato. a hora passa, a hora A passa. É gente por isso é roda de olha, conversa. já não tem. É tão bom, né? O assunto é tão gostoso. E não é de Alguém graça, quer É, não, é falar mais roda de alguma conversa. coisa? Né, Sônia? sabe uma coisa que me vem na Então, cabeça nessas horas, ô professor? É, A gente fala tanto dessa questão da falta e de repente me vem uma questão que de certa forma é um meio desvio do assunto, mas é diretamente ligado de certa forma. Por exemplo, as pessoas imaginam muito, ah não, mas eu quero ser eterno, eu quero isso. Eu falei, legal. E aí, sim, tu vai fazer o que se você tivesse? Não, tu já exatamente. imaginou? De É. repente você agora não vai mais morrer, vai viver eternamente. Maravilha. E aí, como é que tu vai fazer se você não consegue interagir adequadamente? Se você vai se tornando cada vez mais longe daquela realidade. Se a gente Sabe, conseguisse ter essa questão, mas tem aquele desejo ardente ainda, continuaria vivo. Mas quantas vezes eu já vi pessoas que no decorrer da idade, no decorrer do tempo, vai morrendo de vida. Ou melhor, ele vai vivendo o passado porque já não consegue mais interagir com aquele presente. Já não tem mais aquele desejo, já não tem mais aquela voracidade, já não tem mais aquela garra do aprendizado, do ir em frente, e vai desaparecendo. você vê que interessante isso que você fala. Isso aparece, Sônia, aparece, o Eric, numa clínica, por Uhum, exemplo, alguém que uhum, chega para você e fala assim: eu gostaria de ter alguém que me completasse. Olha só, um depoimento de uma paciente. Quero alguém que me uhum, complete. Ou seja, eu só quero alguém que me complete de verdade. Mas como vai completar, né? O que falta aí, né? uhum, O que seria para essa paciente? O que é completar? É, o que estar completamente, né, preenchida, não é verdade? Então, uhum, eu vejo assim, é, você acaba depositando no outro uma coisa que falta em você, mas que você não sabe também se o outro tem. Por quê? uhum, Nós somos indivíduos, cada um tem o seu jeito de ser, a sua subjetividade, a sua experiência, o seu modus vivendi. Então, eu não posso depositar no outro, jamais depositar no outro uma completude que não vai acontecer. Eu vou cair no ilusório, eu vou cair na fantasia, eu vou cair na frustração. Aí, ó, aí entra a frustração, sabe? Então, como é que fica isso, né? Eu, eu acho que assim, quando você quando você percebe que está faltando algo, porque você não está bem suficientemente consigo mesmo, tá? Então, agora, você nunca vai completar isso taxativamente 100%.
Sempre vai faltar algo para que você tenha uma continuidade na vida. Que nem você falou, Eric. E aí? Uhum. Eu já tenho. Como é que eu vou? Eu vou morrer aí? Vou para onde? O que que eu quero? O que que eu quero da minha vida? É assim que funciona. E às vezes isso acontece entre casais mesmo. Marido e mulher, namorado e namorada. Puxa vida, eu queria que você me completasse. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer. É algo difícil, né? Parece Impossível. brincadeira, mas eu acho que isso é uma bênção, viu? Sabe por quê? Não, mas é sério, parece brincadeira que eu tô falando, mas não é. Sabe por que eu acho que isso é uma bênção? Ok, completou, tem tudo. E aí? Qual é a graça agora? Não é a É graça agora. feita aquela história. Ah, eu quero conhecer isso. Agora eu conheço plenamente isso. Que graça mais tem isso? Isso Há uma perdeu. graça. É bom é quando a gente tem o que aprender, tem o que conhecer, tem o que conquistar. E quando existe algo, a gente está vivo. A gente tá cambiando, a gente está naquele vir a ser contínuo. É esse vir a ser que é a história boa da história. Uhum. Não é a coisa em si, é a própria trajetória. E Já em completar, relação àquela questão do outro, é aquela questão. As pessoas, em geral, se projetam. As pessoas têm aquela ideia transferencial e acreditam que o outro vai ser um complemento. E, na realidade, o outro nunca vai ser, de fato, um complemento. A gente tem que buscar na gente mesmo, de certa forma. Por mais que o outro sempre seja, de certa forma, um espelho, que a gente nos vê, que a gente nos olha e que vai nos ajudar no nosso caminho. Mas se a eu gente não acha dentro da preciso, gente mesmo, onde vamos achar? eu preciso estar bem comigo mesma, né? Se eu estiver bem comigo mesmo, eu não vou estar procurando o outro para que venha me completar. Eu preciso estar bem comigo mesmo. Aprender a conviver comigo também, para que eu E possa, olha que isso daí é uma tarefa bem mais difícil, né? com certeza, aprender a conviver comigo, né? Para Uhum, que eu esteja bem. Vamos partir já para o final. Alguém quer falar alguma coisa uhum. rapidinho? Os nossos minutinhos, tá? Ninguém quer mais? Então vamos. Eu vou estar aqui fazendo o fechamento, né? E depois nós vamos estar aqui se despedindo. Hoje eu vou terminar com um poema. Então vamos ao longo, né, desta roda de conversa, né, que foi maravilhosa, trocamos ideias aqui, podemos compreender que o desenvolvimento humano, na perspectiva de Freud, não acontece de forma linear ou isenta de conflitos. Pelo contrário, é Calma, eu tiro. justamente através desses Ó, conflitos que o ó. sujeito se Ah lá, constitui. pode ir pra lá. Cada fase de vida, desde a infância, deixam marcas, registros e formas de se relacionar consigo mesmo e com o outro. Quando essas experiências são bem elaboradas, elas favorecem autonomia, equilíbrio emocional e relação mais saudável. Quando não, tende a reaparecer ao longo da vida em forma de repetições, angústias e dificuldades nos vínculos. Por isso, olhar para nossa história não é um exercício de culpa, mas de compreensão. É entender que muitos dos nossos comportamentos atuais têm raízes em experiências passadas, que muitas vezes não foram simbolizadas. E quantos de nós, né? Antigamente a gente não poderia simbolizar.
E é nesse ponto que a escuta, o acolhimento e o processo terapêutico se tornam fundamentais, porque sempre há possibilidade de ressignificar, elaborar e construir novas formas de existir. Nós, né, não somos apenas o que vivemos, mas aquilo que conseguimos elaborar sobre o que vivemos. Eu já quero aqui estar convidando o nosso psicanalista Érico para estar despedindo. É um grande prazer estar aqui nessa roda de conversa. Agradeço a presença de todos, a da professora Sônia, do ilustre professor Siqueira, e, é claro, a da Cris, e de todas as pessoas que contribuíram nesse momento. E, inevitavelmente, a da Sobrapa, que possibilitou esse momento que a gente teve, que possibilitou essa roda de conversa, que é sempre um grande aprendizado e um grande prazer. E desejo, é claro, para todos uma maravilhosa noite e maravilhosos estudos. Quero que também já estar convidando o nosso professor Siqueira para estar se despedindo. Deixa-me, antes de despedir, Sônia, nós falamos muito de falta e completude. Olha que maravilhoso isso, falando de falta. Só para terminar aqui, 2 segundinhos. Falta é um nome que dou ao silêncio que tem endereço. É a mesa posta para dois quando só um respira. É o eco que aprendeu o meu nome e repete em surdina. Não é ausência, é presença invertida. Como a sombra que prova que houve sol, como a marca na areia que diz houve passos. A falta não passa, ela muda de lugar. Sai do quarto, vai para o peito. Sai do peito, vai para a canção. E um dia percebo que carrego esse peso como quem carrega uma asa. Inútil para voar, essencial para saber de onde vim. E assim eu termino essa minha fala. Agradeço profundamente à professora Sônia pela oportunidade, pelo convite, ao grande professor Eric, grande amigo, prestigiador. Agradeço à assistente que ficou até pouco tempo aí conosco e aos que vão ouvir depois, vão assistir. E a Sobrapa que nos oportunizou esse momento, né, maravilhoso nosso de trocar essas experiências. Espero que estejamos aqui na próxima para dar continuidade a essa conversa deliciosa e produtiva. Muito obrigado, Sônia. Boa noite a todos. Um grande abraço. Eu também quero aqui desejar uma boa noite a todos, agradecer ao nosso professor Siqueira por estar aqui sempre compartilhando conosco, psicanalista Eric Grismão por estar aqui participando conosco, agradecer também ao Sobrapa, né, por essa rica oportunidade de nós estarmos aqui aprendendo, trocando essa ideia e aprendendo cada dia mais um com os outros. Agradecer a todos também, né, que vai estar, a nossos companheiros, a convidada que esteve aqui conosco também, a Leuciene, a Cris Margarida, e os demais que participaram aqui conosco também. E eu quero te dizer o seguinte, se você gostou dessa roda de conversa, venha fazer parte conosco, associe-se à Sobrapa e venha participar também das rodas de conversa conosco. Eu vou estar aqui finalizando com um poema, né, que diz assim: entre o desejo e o limite, nasce o que somos, entre o que faltou e o que foi vivido. Construímos caminhos, não somos feitos de certezas, mas de tentativas, de quedas e de recomeços. É, é no silêncio da escuta,
algo em nós se reorganiza, não para apagar o passado, mas para aprender a viver com ele. E uma boa noite a todos, um bom descanso. Daqui 15 dias nós temos mais. E eu sou Brava, todos os dias tem programação, esteja assistindo, né, também. E muito obrigada a todos vocês.